Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa em parceria Observador Santander sobre a escola. Nós criámos um ranking, um novo ranking, que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida para pensarmos a escola, todo este modelo educativo, para atravessarmos este momento histórico que ninguém escolheu, mas que no fundo nos faz ter aqui uma experiência educativa global em que muita coisa está a acontecer. Passaram 6 meses, desde o início do confinamento, pandemia, pós-pandemia, recomeço, rentrée, e já há muita coisa a acontecer, já há muita coisa que já se pode projetar no futuro. Também já percebemos que há coisas que não podemos manter, como eram, nem como foram agora durante a pandemia, e por tudo isto, se calhar, começava hoje com uma charada, que é a charada mais universal que nos toca a todos, em qualquer latitude, que é esta do aprender a ensinar, aprender a aprender e ensinar a aprender. É tudo isto que nos interpela, parece um puzzle, mas é de facto, e é se calhar um puzzle que nos interpela a todos, professores, educadores, comunidade, decisores, pais, alunos, todos nós estamos confrontados com, e repito, o puzzle que é aprender a aprender, aprender a ensinar, ensinar a aprender. E é sobre tudo isto que nós vamos falar, perceber novos métodos, aquilo que funciona, e hoje temos o privilégio, a honra de ter connosco 3 professores notáveis, a professora Cristina Albuquerque, que é vice-reitora da Universidade de Coimbra e é a pessoa que está ligada aos assuntos académicos e à ação social da Universidade. Bem-vinda, professora Cristina. Temos o... Muito obrigada. Obrigada a nós. Temos o professor Rogério Colasso, o novíssimo presidente do Instituto Superior Técnico, a sua área de formação em engenharia. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Temos o professor Pedro Santa Clara, professor de Finanças e diretor da nova Escola 42 em Lisboa e, como ele próprio se define também, às vezes pedinte, já vamos perceber porquê, para quem não sabe, e outras vezes, como ele próprio diz, gestor imobiliário, porque de facto foi ele que foi o grande motor de construção e de concretização do novo campus de Carcavelos e isso ficará sempre como uma dívida de gratidão que todos nós portugueses temos ao professor Pedro Santa Clara. Bem-vindos. Obrigado, Laurinda. Eu não queria... vou pedir se posso fazer como fizemos sempre, que é tirar os graus académicos, portanto não é muito fácil começar a tratá-los pelo nome próprio, mas acho que facilita a conversa. E vou começar por pedir à professora Cristina, se não se importa de fazer um ponto da situação, do estado da arte, de como é que se está a ser este processo de ensinar a aprender, aprender a aprender e aprender a ensinar. Muito obrigada, Laurinda. É um enorme gosto participar neste debate, extremamente oportuno, extremamente importante, sobretudo no tempo atual, mas acho que ele é importante universalmente. Nós refletirmos sobre o que significa esse puzzle de que falou e que, na verdade, são os pilares daquilo que podemos considerar uma universidade responsável, uma universidade que se preocupa com a formação do cidadão integral, tem necessariamente de se questionar de uma forma profunda, consistente e permanente sobre o que é que significa ensinar a aprender a aprender e aprender a ensinar, porque de facto os professores são também agentes de aprendizagem contínua e a Universidade de Coimbra está muito preocupada com essa dimensão e temos vindo a fazer um investimento muito grande precisamente nesta dimensão da maior responsabilização da Universidade na construção das sociedades presentes e futuras e, portanto, da formação do cidadão integral. E para isso precisamos de encontrar um conjunto de vias de formação e de atuação que passem não só pela introdução de novas metodologias na forma como ensinamos, na abertura à sociedade em que nos enquadramos, porque as universidades não são nem podem ser redutos isolados do contexto de que fazem parte, mas também ajudarmos os docentes a enquadrarem novas formas, novas metodologias de se posicionarem face aos desafios e face àquilo que são hoje as expectativas e o perfil dos estudantes que nos procuram. E, portanto, são os pilares, na verdade, da reflexão que estamos a desenvolver e do conjunto de projetos que temos em marcha e que já iremos falar, com certeza. Vou passar agora a palavra ao professor Rogério Colasso, a quem vou passar a tratar por Rogério, e também pedir-lhe uma breve introdução sobre o seu pensamento, a sua ação, a sua experiência, ainda por cima,
o Instituto Superior Técnico reabriu as portas ontem, portanto foi, tanto quanto sei, foi uma grande festa. Muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado, Laurinda, pelo convite. Eu ia pegar aqui no desafio da charada, que é muito interessante. Quer dizer, o grande desafio que nós, professores, e quem exerce esta profissão, sempre teve, tem e com certeza terá no futuro, é precisamente o ensinar a aprender, não é? Portanto, é o grande desafio dos professores, não é? Sobretudo no mundo que nós vivemos presentemente, que é um mundo constantemente em mudanças, em evoluções tecnológicas, culturais, científicas, tudo. Quer dizer, aquilo que de facto o melhor que nós podemos dar aos nossos alunos, em qualquer nível, não só no nível universitário, diria eu, mas em qualquer nível, é dar-lhe as ferramentas para eles aprenderem a aprender, ou seja, ensiná-los a aprender. Qual foi o desafio e qual é o desafio, o grande desafio que nos foi colocado e que ainda paira sobre nós, é que, efetivamente, os professores tiveram que reaprender, num espaço muito curto, a ensinar a aprender. Portanto, e é este reaprender que surgiu com esta situação pandémica, a situação que os professores foram confrontados nestes últimos meses, nestes últimos 6 meses. Portanto, nós, professores, tínhamos uma determinada forma de ensinar e de ensinar a aprender. Os próprios alunos tinham as suas formas de aprender a aprender e, subitamente, portanto, esta situação que surge de forma inesperada obriga-nos a todos, portanto, primeiro aos professores, que têm que reaprender a sua forma de ensinar e depois aos alunos que têm que reaprender a sua forma de aprender e de aprender a aprender. Portanto, esta charada, de facto, é a situação que nós vivemos agora e eu devo dizer que, de facto, esta situação nos põe perante aquilo que é o melhor de nós. De facto, nós, neste momento, na minha opinião, a minha opinião, digamos, enquanto professor e enquanto dirigente de uma instituição bastante grande, como é o Instituto Superior Técnico, de facto, quer dizer, a capacidade que nós tivemos, e nós, quando eu digo nós, é nós, escola, professores e alunos, de readaptarmos os nossos processos de ensino e os nossos processos de aprendizagem, foi de facto extraordinário, porque nós em poucas semanas adaptámos a nossa forma de ensinar e os alunos adaptaram-se às novas formas de aprender. Agora, neste momento, e pegando nas palavras da Laurinda, o técnico reabriu ontem, na segunda-feira, há 2 dias atrás, não foi ontem, e reabriu num regime, digamos, que é diferente de tudo, o que foi a sua história de quase 110 anos e o que foi também os últimos 6 meses, ou seja, portanto, agora nós estamos num regime que é um regime presencial misto, e misto porquê? Porque precisamos de reduzir um bocadinho a densidade de ocupação dos espaços, quer dizer que há algumas aulas ou partes de algumas unidades curriculares que são transmitidas à distância e depois partes mais aplicadas que são dadas presencialmente. E, de facto, essa presença que agora nós estamos a garantir, primeiro, portanto, e pegando nas palavras da Laurinda, de facto é um regresso com grande alegria, portanto, toda a comunidade, os alunos, os professores estavam desejosos de voltar a encontrarem-se fisicamente. Isso também é histórico, não é? Isso também é histórico. Pela primeira vez na vida, na nossa vida, professores e alunos desejosos de se verem uns aos outros e de exatamente, toda a gente desejosa de ter o contato. Rogério, se calhar vou aqui interrompê-lo só porque... Já, pronto, era só isso, muito obrigado. Vou interrompê-lo porque já deu imensas deixas a Cristina e o Rogério já deram imensas deixas para o Pedro, que é uma pessoa afortunada porque ele representa aqui a disrupção, o método disruptivo, a Escola 42, a Escola do Futuro, uma escola de programação, onde não é preciso ter nem currículo, nem background, nem sequer pagar,
não há aulas, nem manuais, nem livros, e começar por aí, ou seja, depois de ouvir a introdução da Cristina Albuquerque, que é a sua, que no fundo representam escolas. A Universidade de Coimbra é a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo. O Instituto Superior Técnico é, de facto, uma referência colossal em matéria do ensino de engenharias e investigação. E o Pedro tem esta vocação, esta missão de estar também na linha da frente. Pedro, a partir do que onde já vamos, onde é que tu apanhas este comboio? Eu estava a ouvir o Rogério dizer que o técnico tem 110 anos e fui rapidamente ver que a Universidade de Coimbra tem 730 anos e para mim, que dou aulas há, não sei, 35 anos, é fascinante como a educação mudou muito pouco. Eu tenho quase a certeza que um aluno de 1290, quando foi iniciada a Universidade de Coimbra, se chegasse à universidade hoje em dia, ia reconhecer muito o ambiente em que estava. Claro que se calhar agora há uns ecrãs e uns PowerPoints, mas na verdade a tecnologia básica de educação não mudou. Uma sala de aula, põe-se um professor à frente de um certo número de alunos, que se calhar varia entre 30 e 300, que dá umas aulas, os alunos tomam notas e depois têm que fazer projetos ou exames no fim. E isto mudou muito pouco nos últimos séculos. E o problema é que é incrivelmente ineficiente. Podemos olhar disto de muitas maneiras, desde já é uma educação cara, elitista, tem taxas de atrito muito altas, é vulgar em universidades destas haver 30% a 50% dos alunos que vão desaparecendo sem terminar o programa. E ineficiente também porque a taxa de retenção de conhecimento numa aula, e há inúmeros estudos pedagógicos que mostram isto, numa aula tradicional é da ordem dos 5% a 10%. Isto é, passamos 1h30 a assistir uma aula e fica muito pouco. Ou se quiserem ver isto de uma maneira diferente, uma aula produzida, filmada, com um guião bem feito, consegue fazer-se em 15 minutos aquilo que numa aula tradicional leva 80. Com a vantagem adicional de se poder fazer rewind ou fast forward, para além de muitas outras coisas, como a essência do ensino tradicional é um bocadinho da linha de montagem. Pomos uma série de alunos numa aula, vão todos aprender a mesma coisa, ao mesmo ritmo, e se há coisa que nós sabemos é que nem todos aprendemos da mesma forma e ao mesmo tempo. Eu acho que a pandemia, como o Rogério disse, tem este impacto imediato, quer dizer, obrigou a uma adaptação de contingência, mas eu acho que vai ter um impacto muito maior que isso, porque quebrou aqui barreiras mentais à adoção de tecnologia na educação, abriu os olhos quer para as grandes universidades do mundo, as Harvards e Stanfords, quer para as Big Techs, as Googles e Amazons, de que há aqui uma oportunidade global de ensinar à distância. E não estou a falar de aulas por Zoom, estou a falar de plataformas de aprendizagem sofisticadas, com interação, com tudo. E eu acho que este vai ser um bocadinho o ponto de viragem. Muita da tecnologia subjacente já existe há muito tempo, talvez agora haja mais banda larga disponível para toda a gente, mas há também necessidades muito diferentes por parte dos empregadores, por parte das pessoas, dos alunos. Vivemos num mundo em que o progresso está em aceleração contínua, o que implica aquele jargão que se chama lifelong learning, mas que é, no fundo, aprendermos continuamente ao longo da vida e de certa forma, o modelo tradicional estamos na escola até aos 20 e poucos anos e depois trabalhamos até aos 75 e depois reformamos, tornou-se obsoleto. Há também uma quantidade de competências, hoje em dia são mais importantes do que o conhecimento, a criatividade, comunicação, cooperação, competências tecnológicas e de certa forma, aquela metacompetência que tu começaste por descrever de aprender a aprender é talvez o skill mais importante para o futuro. E com tudo isto acho que temos que repensar na forma de ensinar. Vai haver uma concorrência online muito forte e as universidades tradicionais, para competir globalmente, para se manterem na vanguarda, vão ter que, de facto, pós-Covid,
não regressar ao que faziam anteriormente, mas sim procurar inovar profundamente do ponto de vista pedagógico, usar muita tecnologia mesmo para aquele ensino que é presencial, porque aquilo que nós sabemos é que as pessoas aprendem bem trabalhando em projetos, é aprender motivados por problemas que têm que resolver, aprendem muito bem entre pares. Em pedagogia há uma pirâmide de eficácia do ensino, em que uma aula tradicional é no fundo, o pior sistema e a forma melhor de aprender qualquer coisa é ensiná-lo. E a 42 é um exemplo muito engraçado e a razão pela qual estamos a desenvolvê-la aqui, porque é uma escola que surgiu há 7 anos, portanto, incrivelmente nova, e que teve a vantagem incrível de poder pensar de raiz qual é a forma ótima de se aprender, sem ter aqui o legacy de ter todo um conjunto de programas e de professores e de tradições, etc. E falo de uma forma muito radical. É uma escola que não tem aulas, não tem horários, está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que existe uma plataforma de aprendizagem desenvolvida por uma grande equipa pedagógica, que no fundo propõe uma sequência de desafios aos alunos, progressivamente mais complexos, que cada um deles aparentemente impossível na altura, mas que leva os alunos a aprender o que for necessário para os resolver, trabalhando uns com os outros. Inclui uma série de elementos de gamificação para manter a motivação, mas a essência aqui é esta: os alunos são professores e alunos, aprendem a aprender, a responsabilidade é integralmente do lado do aluno, não há um professor acima a dizer o que é que tem que ser feito. E finalmente, e um ponto que também é muito importante, é uma escola que é gratuita, e isso para nós é muito importante para a tornar mais inclusiva, mais acessível, para evitar exatamente o elitismo que existe ainda em muito no ensino superior. Gratuita para os alunos, porque suportada por um conjunto de mecenas, e os fundadores aqui são o Banco Santander, da senhora Ming Xu e a Vanguard Properties, e mais uma série de empresas e pessoas que estão a financiar a escola. Mas por tudo isto, de facto, é a escola mais diferente que eu conheço e convido-vos desde já a vir visitar. Pedro, é certamente, e acho que já estamos todos com uma imensa vontade de ir, mas também há aqui questões que eu acho que contrastadas. De facto, é um luxo ter uma escola que é inovadora, que é a linha da frente, mas que é uma escola de programação, portanto também se pode dar esse luxo, não é? Mas ao mesmo tempo temos aqui também a provocação, que eu acho que é uma provocação positiva do sistema, das ineficiências do sistema, de há 1000 anos aprendíamos mais ou menos como hoje, aquilo que tu disseste. Acho que é interessante contrastar isso com o que está a acontecer, porque essas parcerias, por incrível que pareça, essas parcerias também estão no old school, naquilo que o old school tem de bom. E por isso perguntava aqui, e gostava de ir ao Rogério, porque o Rogério toca muito na tecla do papel do professor. E o Pedro disse, ali não há professores, como se isso fosse uma grande mais-valia, que é certamente nesse método, mas tínhamos ficado na alegria dos alunos e dos professores se terem juntado, e gostava de ouvir o Rogério e a Cristina sobre este valor que nos acrescentamos uns aos outros, não só entre pares. Rogério. Não, quer dizer, eu não sei se discordo do Pedro, porque não entendi se ele estava a focar esse aspecto específico, mas eu, de facto, quer dizer, ao fim de muitos anos de ensino, aliás, eu costumo dizer que entrei para a escola aos 6 anos e nunca mais de cá saí, de facto, 52 anos, ou seja, tenho... Mas não se sente refém, não está refém. 46 anos de escola, entrei aos 6 e cá fiquei. Não, mas isto para dizer, e de forma muito rápida, que o papel do professor enquanto presença física, do meu ponto de vista, é indispensável à eficiência da transmissão de qualquer coisa, de aprendizagem, de conhecimento, do que for. Quer dizer, quer dizer, há
nós, quando eu era miúdo, quer dizer, havia muito nas revistas da altura os cursos de formação à distância, em fascículos e tudo isso. E eles também funcionam, mas é diferente, quer dizer, e sobretudo em determinadas formações, a aprendizagem que nós podemos ter, e é efetiva e resulta à distância, não se compara com a vivência presencial da aprendizagem. Eu diria, quer dizer, que uma das razões, portanto, eu não estou a dizer com isto que nós devemos manter tudo como temos, e aliás estas circunstâncias mostram que existem um mundo imenso de oportunidades para explorar, mas quer dizer, a aprendizagem presencial e o contacto emocional que se estabelece entre alunos, professores, entre pares, entre colegas, de facto é inultrapassável. Portanto, eu não concebo um sistema que seja ele todo feito à distância e com interfaces entre as pessoas, entre interfaces quer sejam elas informáticas, enfim, ecrãs, monitores, etc. Portanto, retiram uma componente que é essencial da formação do ser humano, que é a componente emocional e presencial. Portanto, eu acho que essa é uma das razões porque parte do ensino é igual agora e há 1000 anos atrás. É porque, na transmissão de conhecimento, de ideias, de conceitos, a presença e o estabelecimento de um elo físico, de facto, é muito importante, sempre o foi e eu acho que sempre continuará a ser, não é? Enquanto nós formos, enfim, esta espécie humana que somos. Portanto, agora, dito isto, quer dizer, metodologias de ensino inovadoras, permitam aumentar a eficiência da transmissão de conhecimentos, que permitam ultrapassar situações como, por exemplo, esta que temos agora e que vivemos e que, de facto, não permite que o ensino seja feito da forma como foi feito até março deste ano. Quer dizer, isso, naturalmente, serão coisas transformadoras que teremos que olhar e serão oportunidades para mudar o sistema. Mas, quer dizer, não está tudo mal na nossa velha forma de ensinar, de nos relacionarmos, de estarmos presenciais. Não está certamente. Eu, Pedro, queria dizer que... Eu estava aqui a responder, ou se calhar a clarificar. Primeiro, a Escola 42, o elemento essencial aqui é, de facto, o contacto humano, presencial, físico. Os alunos estão na escola, a escola é desenhada, atrás de mim conseguem ver o que será o lounge da escola dos alunos. A ideia é estarem cá quase em permanência, porque aqui a essência do método pedagógico é que somos todos professores e alunos simultaneamente. Toda a aprendizagem é feita entre pares, respondendo a desafios que tentam resolver coletivamente. Há também, se quiserem, professores, não no papel tradicional, mas uma grande equipa pedagógica que desenvolve continuamente a plataforma de aprendizagem, desenvolve a sequência de desafios que são apresentados aos alunos e cria todo um conjunto de elementos de gamificação, etc., que os mantém envolvidos e interessados. E depois estava a dar aqui uma nota pessoal de alguém que sou professor há 35 anos e tenho alguma experiência em vários continentes também, que ao princípio, quer dizer, quando comecei a dar aulas, a minha grande preocupação é: será que eu me vou lembrar de tudo o que tenho para dizer nesta hora e meia? Mas passados uns anos percebemos que aquilo que os alunos retêm de uma aula de 1h30 é muito pouco, e que aquilo que é verdadeiramente importante para um professor fazer é motivar os alunos e criar no curso um conjunto de experiências que levem os alunos a querer aprender e um conjunto de problemas que os leva a resolver. De certa maneira, a Escola 42 faz isto à última potência e de uma forma, para mim, extraordinariamente interessante e de facto, os resultados estão à vista. A escola começou há 7 anos, está já em 30 países, tem 10.000 alunos e quer em França, quer nos Estados Unidos, é a escola número 1 do ponto de vista dos empregadores. Pedro, só antes de passar à Cristina, quantos alunos é que vai ter a Escola 42 em Portugal? Nós vamos começar agora com 150, mas depois o objetivo é ter já um segundo intake ainda no próximo ano,
Esta escola está dimensionada para ter cerca de 500 alunos, mas também podemos sempre mudar de casa se for preciso. Muito bem. A graça aqui é que já temos 4.500 candidatos, portanto o interesse... nós apresentámos a escola há 1 mês e meio, o interesse tem sido absolutamente avassalador. Maravilha, e de facto é muito, muito interessante e é fascinante. Queria perguntar à Cristina Albuquerque, de facto, que é professora, que tem um doutoramento na área de letras e com uma especialização em políticas públicas e de sociais, e que realmente dá aulas, não é só vice-reitora de uma universidade clássica e a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, mas queria saber o que é que já aprendeu a ensinar e como é que está, e o que é que está a acontecer nesta universidade, na Universidade de Coimbra, para que os professores sejam mais capazes de ensinar os alunos a aprender. Uhum. Antes de responder a essa questão, ou se calhar vem na sequência... A provocação no bom sentido, porque e a minha reação seria muito relacionada com um certo manicaísmo que eu acho que não podemos criar entre aquilo que é ensino tradicional e ensino inovador, porque de facto aquilo que me parece mais importante é percebermos o que é o bom ensino, o que é dar boas aulas. De facto, as boas aulas não têm de ser, e se calhar não devem ser, aulas de 3 ou 4 horas. É necessário que os conteúdos que são lecionados, a forma como eles são lecionados, essa sim é que tem de ser pensada e tem de ser devidamente ponderada e com inovação. Mas a inovação não tem de ser necessariamente disruptiva. A universidade pode ser sistémica. A Universidade de Coimbra, apesar de ter 730 anos, também iniciamos as aulas na segunda-feira passada, e também foi muito bom reencontrar-nos e criar essa relação, mas apesar desses 730 anos não significa que não estejamos capacitados para essa inovação, muito pelo contrário. Porque eu diria exatamente o contrário. Exatamente, desde o início, e a Universidade de Coimbra foi a primeira a assumir que era necessário, perante o contexto pandémico, passarmos a ter atividades não presenciais e nessa mesma semana, 2 dias depois, os professores estavam já a dar aulas remotas e ao longo do semestre fomos melhorando e conseguindo adaptar-nos da melhor forma possível. E, portanto, parece-me que o mais importante é nós percebermos como é que o ensino superior pode adaptar-se a estes novos desafios. Se me pergunta aquilo que eu já aprendi sobretudo, a conceber o papel do professor e a nossa capacidade de adaptação de uma outra forma. De facto, como já disse o Rogério e o Pedro também, mas sobretudo o Rogério, foi particularmente difícil e uma grande exigência aquilo com que fomos confrontados de repente devido a esta pandemia. Mas, na verdade, conseguiu-se responder da melhor maneira e conseguimos encontrar as melhores vias para que os estudantes não ficassem com o seu percurso colocado em causa. E, portanto, quando se fala do papel do professor, eu acho que ele é central, será sempre central. O que muda, se calhar, é a representação desse mesmo professor. Ele já não é absolutamente o referencial do saber absoluto e do saber único, até porque os estudantes têm hoje acesso a um conjunto de informações em diversas fontes e há apelos constantes a essas mesmas informações, mas, na verdade, o professor é cada vez mais um dinamizador das informações, aquele que ajuda a construir o pensamento crítico, aquele que ajuda os estudantes a aprender. E, portanto, nessa medida temos de ter, de facto, uma nova postura perante aquilo que é a sala de aula, perante aquilo que é a relação com os estudantes, e concordo com o Pedro quando ele diz que os estudantes são também professores. E se calhar são até os professores essenciais em determinados momentos, e na universidade estamos com inúmeros projetos que visam precisamente valorizar essa componente da criatividade, da cooperação, da abertura à cidade, da resolução de problemas concretos, através de laboratórios que estamos a constituir, através de formação dos professores em metodologias ativas e a diversos níveis. Também lançámos os prémios Santander UC de Inovação Pedagógica, portanto com o apoio inestimável do Santander. Tivemos candidaturas muitíssimo interessantes por parte dos professores, esses
projetos são sobretudo um estímulo para que outros colegas possam também testar outra forma de ensinar e disseminá-lo. Posso-vos dar um exemplo, por exemplo, tivemos uma candidatura de um jogo de análise de litígios e mediação jurídico-ambiental e de riscos, que está já a ser proposto para uma plataforma que servirá precisamente para criar maiores dinâmicas e capacidade argumentativa dos estudantes nestes domínios. Tivemos um outro que diz respeito a uma educação mais inclusiva, o ensino de estatística para pessoas com dificuldades visuais e também neste caso aqueles que conceberam o projeto e que já está com materiais produzidos, também com o apoio do Santander, esses professores conseguiram também adaptar aquilo que era esse projeto e que estava concebido para ensino presencial a uma lógica de ensino remoto, porque foram confrontados com isso. Chama-se Ensinar Estatística na Escuridão. E muitos outros que tivemos, por exemplo, de utilização dos telemóveis como um instrumento de recolha de dados para a área da engenharia mecânica. Enfim, há um conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos e que visam, de uma forma sistémica, ir introduzindo algumas alterações no modo como o próprio ensino universitário, nomeadamente na Universidade de Coimbra, pode ser pensado e disseminado. Cristina, é engraçado porque também há bocado de certa forma, sublinhou que o professor neste momento é mais um mestre, ou o aluno ou o par, temos que ser todos mestres e aprendizes e permanentemente uns com os outros, mas não falámos do Dr. Google, porque diz que o professor é um referencial e que já não é o dono do saber absoluto, mas no fundo está ali confrontado também com tudo está a dizer o Dr. Google, o que quer que seja, que despeja uma informação torrencial, nem sempre criteriosa, e portanto o professor também tem esse papel aí, não é? E se calhar perguntava também ao Rogério o que é que está a ser feito, ou seja, que métodos, a Cristina enunciou coisas muito concretas que estão a acontecer, gostava também de ir ao concreto, o que é que está a acontecer no técnico, em termos de reaprendizagem, dos professores reaprenderem também a ensinar. Muito bem, eu ia só pegar um bocadinho nisso que a Cristina disse e que a Laura ainda agora reforçou, que tem a ver essencialmente com, de facto, esta mudança significativa que aconteceu, eu diria, nos últimos 10 anos, que é precisamente o Dr. Google. Portanto, o Dr. Google coloca os professores perante as circunstâncias de deixarem de ser, em tempo real, os detentores do saber único. E quer dizer, o professor, confrontado, digamos, com o Dr. Google, se mantém exatamente as mesmas metodologias de ensino que existiam antes, ou que existiam nos últimos 1000 anos, perdão, referenciando aquilo que o Pedro estava a dizer há bocadinho, de facto, não vai conseguir cumprir o seu objetivo, porque vai estar constantemente em perda, porque o Google diz permanentemente que aquilo não é bem assim, ou que é mais à esquerda, ou que é mais acima. Mas aí é o lado, é a virtude do Dr. Google, mas também há o vício, não é? Não, mas o que obriga, de facto, é ao professor a reinventar toda a sua metodologia de ensino. E, de facto, quer dizer, há uma oportunidade, digamos, que é criada, e que não é criada nestas circunstâncias, mas que é criada, eu ia só voltar um bocadinho atrás, que é criada com a implementação de Bolonha e com uma frasezinha que aparece nessa implementação do Decreto-Lei de Bolonha, que é uma frase que às vezes nós nos esquecemos, que é: o ensino deve mudar do ensino por objetivos para um ensino por resultados de aprendizagem. E esse aí é que é o grande desafio. Ou seja, o professor deve ser, essencialmente, como eu acho que é, digamos, comum na opinião de todos os que estão aqui, em alguém que conduz o aluno até ele obter um determinado resultado da sua aprendizagem. Consegue fazer, se for um engenheiro mecânico, consegue fazer um motor, e o projeto do motor, se for, se for um pintor, consegue pintar o quadro. E isso é muito mais profundo do que aprender, teoricamente, o que é um motor de um carro. No técnico, bom, se nós levarmos isto até às últimas consequências,
ou até às consequências possíveis de levar neste momento, aquilo que resulta daqui é que, de facto, o aluno, então, deve ter, e neste momento, com o conhecimento e o acesso ao conhecimento que tem, deve ter possibilidade de desenhar o seu próprio percurso e o seu próprio perfil. E isto aqui, sobretudo nas escolas de engenharia e de ciência e tecnologia, é um desafio grande que nós temos pela frente, ou seja, é reduzir a rigidez da formação dos nossos alunos, impondo-lhe um caminho único e permitir ao aluno, independentemente, digamos, da sua grande área de especialização, é informático, estou a falar essencialmente nos cursos de engenharia, de ciência e tecnologia, ou é engenheiro mecânico, ou é engenheiro de materiais, ou o que seja, mas para além desta grande área de especialização, ele ter a possibilidade, com o conhecimento que tem à sua disposição e com o acompanhamento e o apoio dos seus professores, não é? Que aí são, sobretudo, elementos de aconselhamento com base na sua experiência, de desenhar o seu percurso e o seu perfil naquilo que mais lhe interessa. E essa mudança não está feita na maioria não só em Portugal, mas na maioria das grandes escolas de engenharia, de ciência e tecnologia. Nós, no técnico, demos esse passo, enfim, no próximo ano demos início a uma reestruturação curricular profunda que entrará em vigor no próximo ano letivo, portanto em 21-22, e que permite, de facto, uma grande flexibilidade na formação dos alunos, ou seja, um aluno, digamos, por exemplo, em engenharia civil, tem a opção de fazer um projeto, digamos, de empreendedorismo, ou de mecânica, ou de informática, para complementar o seu estudo e para lhe dar uma diferenciação no seu percurso. Isso é muito interessante e é muito desafiante, não é? Porque também este é um grande desafio, de facto, que temos pela frente. Isso faz com que, quer dizer, o perfil dos alunos já mudou, o perfil dos currículos também, a aprendizagem também, e a avaliação vai ter que mudar também, não é? Porque depois e a avaliação é um grande desafio, e a própria, digamos, a manutenção da coerência num percurso bastante mais flexível também tem aqui alguns desafios. Okay? Mas, de facto, quer dizer, aqui assim a nossa opinião, portanto, isto foi uma discussão que na nossa escola durou quase 2 anos, mas a nossa opinião é que vale a pena o risco e que neste momento é o momento de o dar, okay? Permitindo aos alunos que interfiram de forma mais ativa na definição do seu percurso. Portanto, vamos ver como é que a implementação corre, mas eu estou, de facto, convencido que este será um passo importante na formação em engenharia que nós vamos dar aos nossos alunos e uma possibilidade interessante. O Pedro está certamente de acordo. Certo? Eu estava-me a rir porque estava a pensar estava a ouvir o Rogério e estava a pensar que o ideal do técnico é 42. Aqui exatamente o programa consiste em 21 níveis e cada nível é um conjunto de desafios que são postos ao aluno e que o aluno tem que resolver e tem que se desembrulhar, tem que aprender por si e com os outros para resolver, e se falhar tem que voltar atrás e recomeçar, e portanto se quiserem, aí é o que o Rogério dizia, levado às últimas consequências. Pedro, mas como é que se avalia? Como é que se avalia já agora? Porque vocês vão à frente e, portanto, já têm os métodos trabalhados. É muito engraçado. Pronto, eu disse-vos que isto é uma plataforma gamificada em que os alunos recebem pontos e têm badges e pertencem a tribos, e, enfim, há toda aquela parafernália dos jogos de computador. São coletores, têm que recolher... E que nós sabemos que funcionam extraordinariamente bem para motivar, e já todos vimos miúdos que não gostam nada de ir à escola e que são capazes, no entanto, de passar horas a investigar como é que se passa ao próximo nível do Fortnite. Tudo isto é usado em benefício do ensino, e quando um dos alunos submete um projeto, portanto, aqui todos os projetos correspondem a uma peça de software, a um programa, que é submetido para o GitHub, que é a plataforma universalmente utilizada para estas coisas, tem que ter tem que ter um número suficiente de pontos para poder ser avaliado. Se os tiver, a própria plataforma seleciona aleatoriamente 5 outros alunos que vão avaliar o trabalho deste, recebem uma grelha de classificação,
e tem que ir falar com ele e perceber que soluções é que foram implementadas e porquê. Isto é uma parte, by the way, fundamental do processo de aprendizagem. Aprende-se muito a avaliar os outros e a perceber como é que resolveram problemas. É um exercício de seriedade, é um exercício de seriedade, não só apenas de responsabilidade. Exatamente. E quando avalio outros trabalhos, recebo pontos que me vão permitir a mim ser avaliado posteriormente. E, portanto, de facto, a mecânica do jogo, se quiserem, está muito bem desenhada para responsabilizar os alunos. Eu, para mim, talvez este seja a chave do sucesso da 42. No sistema tradicional de um professor, de certa forma, a responsabilidade é do professor. É o professor que diz que amanhã temos uma aula, depois da manhã tem que se entregar um trabalho e no sábado temos um teste. E tudo anda ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo. Aqui, a responsabilidade é de cada aluno. Eu estou a fazer um programa, o facto de ser gratuito acho que é importante, porque mostra que houve um investimento grande da sociedade em mim. Estou aqui porque quero, sou responsável pela minha educação, sou em parte também responsável pela educação dos outros, porque os avalio, e este tema da responsabilidade faz toda a diferença. Eu já visitei a 42 em Paris, em Amsterdão, em Madrid, em São Francisco, e falei com os alunos, e há uma diferença extraordinária neste sentido de responsabilidade, neste sentido de ownership do processo e da escola, que eu não tem paralelo que eu conheça, e como sabes, dei aulas no INSEAD, da UCLA, numa série de universidades pelo mundo. Esta é de facto única. E também deixem-me ser claro, eu não acredito que este método seja necessariamente bom para toda a gente. Eu acho que há muitos alunos que precisam justamente de alguém que tome a responsabilidade por eles, porque ainda são imaturos, mas simultaneamente vejo muitos alunos que não se reconhecem na escola tradicional e que florescem nesta. Pedro, se calhar, só uma última nota que eu acho que é importante, se calhar aquilo que vamos ver nos próximos 10 anos, e como eu disse, acho que vai haver aqui uma proliferação de formatos pedagógicos, e se calhar daqui a 10 anos vamos ter escolas com estilos diferentes e pessoas de certa maneira a encaminharem-se para uma ou para outra, dependendo do seu estilo, da sua personalidade. Pedro, mas isso é que é fascinante, e sobretudo nós podemos ter esta conversa e isto ser um debate em que todos acrescentamos valor e não temos a vocação destes debates, não é o braço, não é opor-nos, não é fazer uma controvérsia, não é de facto acrescentar valor, e aquilo que a Escola 42 nos traz de fascinante pode ser se calhar aplicado noutra escala, noutras escolas e contextos, mas também a minha questão é, não sei se esse método se aplica a todas as áreas de especialidade, não é? A Escola 42 é uma escola de programação. É uma boa pergunta. É uma pergunta que me intriga muito. Eu acho que se aplica a muitas. De certa maneira, se pensarmos, por exemplo, como tradicionalmente se aprendia arquitetura, era muito desta forma, não é? Uma sequência de projetos que desafiavam os alunos estavam na escola, a escola era quase como um grande ateliê, tinha o seu estirador, trabalhavam na escola a resolver uma sequência de projetos, de problemas propostos pelos professores. Muito do ensino de aprendizado tem esta componente. Aquilo que eu acho que mudou, alguns no século XVIII, quando se industrializou o ensino, quando obviamente se alargou a muito mais gente, e justamente se aplicou o modelo industrial da linha de montagem, em que os alunos andam de sala em sala, de cadeira em cadeira, todos a aprender ao mesmo tempo. A massificação do ensino. Exatamente. Mas o problema é que funciona mal, porque, por exemplo, uma das coisas que nós sabemos
é que a Cristina e não o Rogério aprendemos não todos ao fiquem só a mesmo ouvir, tempo. podem Não, entrar. ouçam, eu sou um professor É porque tradicional. senão, eu acho que nós os três, e se calhar quem nos ouve já está tão fascinado com a Escola 42 que já só quer saber sobre a Escola 42. Mas a verdade é que a Escola 42 dá para 150 alunos e nós estamos confrontados com um sistema de ensino onde temos que dar resposta a milhares e milhares, E vai crescer. milhões de alunos e, portanto, a Cristina e o Rogério não façam cerimónia nenhuma. O Pedro é a pessoa mais aberta até à controvérsia e, portanto, mas interrompido, Pedro. Não, eu já tinha acabado. Era Então, simplesmente, era muito dizer isto e sobretudo, e aqui acho que há um ponto também que eu gostava, se calhar também é outra provocação, que é, eu acho que há um elemento de urgência. Eu acho que o Covid aqui é por um lado o catalisador da mudança, mas acho que o maior risco de todos é as universidades voltarem ao ponto pré-Covid e voltarem a encher um anfiteatro com 300 pessoas que estão a ver um professor minúsculo lá ao fundo a escrever no quadro. Isso não é bom. Um filme substitui isso com vantagem e o elemento de urgência aqui vem de vamos ver nos próximos anos uma quantidade de formatos, por exemplo, online, com vantagens e desvantagens, mas oferecidos alguns por grandes marcas, como estava a falar da Harvard e Stanford, são bons exemplos, e que vão concorrer com as nossas universidades. E podemos... Então, voltamos a Cristina Albuquerque. Temos que pensar bem nisso. Voltamos aqui ao very old school, very good old school, e tentar perceber então esta urgência, ou seja, este banco de urgência, o que é que está a ser feito neste modo urgente e o que é que deixou de ser feito. Ou seja, quando o Pedro diz o anfiteatro, 300 pessoas, um professor minúsculo ao fundo, isso já não funciona, isso também é uma realidade já na Universidade de Coimbra? Exatamente, eu concordo em absoluto com o Pedro. Eu acho que, de facto, o Covid confrontou-nos com uma oportunidade também. Claro que nem tudo correu da melhor forma, mas foi também uma oportunidade para nos mostrar que podemos fazer diferente. E esse fazer diferente, aquilo que temos vindo a acentuar muitíssimo, é que há aspectos que não vão voltar atrás. E alguns desses aspectos estão muito relacionados com aquilo que já falámos há pouco, que é quais são verdadeiramente os conteúdos essenciais que devem ser assegurados e não têm de necessariamente ser assegurados de forma magistral, com o tal professor minúsculo num auditório cheio de pessoas. Há outras formas de fazer e essas outras formas de fazer nós estamos já a implementá-las. Temos também um ensino misto neste momento, que vamos manter, temos ferramentas mesmo tecnológicas, que estão a ser preparadas e que são só da universidade, para que isso seja possível. Temos um conjunto de mecanismos, não só tecnológicos, porque a inovação não passa só por essa dimensão, mas é muito mais do que isso, é uma atitude, é uma forma também de entender o próprio ensino, e estamos a desenvolver todos esses mecanismos para que no pós-Covid, seja ele quando acontecer, nós tenhamos feito uma aprendizagem, um caminho que não tem volta. Isto não quer dizer que estejamos a pensar em transformar a universidade em algo que ela não é, que ela é uma universidade presencial, mas vamos aproveitar para introduzir todo um conjunto de dinâmicas novas, que neste momento estão já em marcha. E nessa perspectiva, claro que, por exemplo, todo um conjunto de processos de desmaterialização não vão voltar atrás. Nós já não assinamos documentos à mão, por exemplo, as pautas são assinadas já digitalmente, enfim, temos todo um conjunto, toda a área académica está já neste momento desmaterializada, estamos a fazer isso com muitas outras áreas. Isto só para dar um exemplo muito, muito pequeno do que estamos a fazer. Outra coisa que está também em curso é a formação transversal, que também o Rogério estava a falar. Nós temos já unidades curriculares e cursos e opções que ultrapassam as faculdades, que ultrapassam áreas disciplinares e que permitem aos estudantes desenvolver outro tipo de competências e outro tipo de abordagens mais complexas. Sim. Agora, a grande questão... Desculpe, Cristina.
Como? Tais como essas novas abordagens. Sim, estão muito ligadas àquilo que a Universidade também colocou como um objetivo estratégico e que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, temos muitas unidades curriculares ligadas aos vários objetivos de desenvolvimento sustentável, associando, por exemplo, vamos imaginar que é na área da saúde, mas não concebemos a saúde apenas como estando subjacente à Faculdade de Medicina ou à Faculdade de Farmácia, mas sim tem conhecimentos dessas áreas, também tem da área social, mas também tem da área da engenharia. Enfim, há um conjunto de contributos que são essenciais para uma formação mais complexa, porque os problemas também são complexos, não estão colocados em gavetas estanques, as gavetas têm de comunicar. E, portanto, estamos também nesse caminho. Mas o que eu ia dizer há pouco é que me parece que o grande desafio é, de facto, da avaliação, porque ainda nos centramos muito na penalização do erro, ou daquilo que consideramos como erro. A partir do momento em que os erros possíveis forem mecanismos de aprendizagem e que os estudantes não se mensurem também a partir daquilo que é uma nota com uma décima a mais ou uma décima a menos, estamos já a entrar numa nova fase. Ora, isso de facto é um desafio grande para o ensino massificado, como estávamos a falar há pouco, e é uma revolução cultural que demorará provavelmente algum tempo. Agora, não deixa de ser um elemento crucial para ser discutido, e quanto mais falarmos sobre ele, mais teremos possibilidade de encontrar vias para que essa avaliação também possa ser feita noutros moldes. E o projeto da Escola 42, obviamente, é muitíssimo interessante e é uma pedrada no charco que também nos ajuda a perceber que há outras formas de fazer. Também não tenho a certeza se será para todas as áreas, mas... Cristina, mas pôs o dedo na ferida, e uma ferida que dói a muitos, que é esta história das décimas, esta competição feroz, a avaliação, os alunos que ficam à porta do curso da sua vida por décimas e depois voltam a tentar, e isto de facto, é brutal, e é um sistema que tem que ficar obsoleto também, não é? Porque ninguém é a sua nota e ninguém é a sua décima, que não teve... Exatamente. Sim, que fez mudar o rumo. Tudo não traduz aprendizagens, não é? Sobretudo uma média não traduz uma aprendizagem X ou Y, não é? A aprendizagem é muito mais do que isso. Não é? Exatamente, e portanto, como estamos hoje aqui nesta tentar conversar sobre ensinar a aprender, a questão da avaliação é fulcral, e ia passar para o Rogério e perguntar o que é que em métodos que ainda são tão quantitativos, numa universidade de engenharias, de laboratórios, em que de facto tudo é muito pesado, medido e quantificado, o que é que se pode fazer para que tudo isto mude, mas também a avaliação e esta questão das décimas e das centésimas também a avaliação é sempre bastante subjetiva, mas antes de ir à avaliação, já estou aqui cheio de coisas para dizer. Portanto, ótimo. Ou seja, quando a Laura disser que achar que eu estou a falar demais, portanto, corta uma palavra. Não, temos tempo. A primeira coisa que eu aqui queria só, enfim, aqui um sublinhado, aqui o Pedro, e agora vou fazer uma contra-provocação. O Pedro estava a usar como exemplo, como mau exemplo, o anfiteatro com 300 alunos. Bom, quer dizer, o anfiteatro com 300 alunos, eu devo dizer que tenho sentimento misto sobre isso. Vou dizer a origem do meu sentimento misto. Há uns anos atrás o técnico fez 100 anos e nós fizemos aqui uma festa muito grande, trouxemos várias gerações de alunos, enfim, pessoas que eram alunos naquela altura, pessoas que tinham sido alunos há 50 anos. Fizemos aqui uma festa durante 2 dias aqui no técnico, aqui na Alameda. E uma enorme percentagem de todas as gerações de alunos que vieram aqui naqueles dias, sabem o que é que fizeram? Foram a correr para os grandes anfiteatros do técnico matar saudades. Achei isso o máximo. Quero dizer que a experiência dos 300 alunos no Infante... Bem, os nossos anfiteatros não levam 300, levam 100 ou 120 alunos, mas não é assim tão traumática quanto possível, quanto nós possamos imaginar. E mais do que isso, eu diria que estar num anfiteatro com 100 pessoas e com o aluno e com o professor à frente, com 100 alunos e com o professor à frente, é significativamente melhor para o aluno do que ver um vídeo.
como o Pedro estava a sugerir. Porquê? Porque o aluno, no meio dos 100, qualquer que seja ele, pode levantar a mão e fazer uma pergunta. Okay? E isso é diferente, faz toda a diferença, na minha opinião, porque nós não podemos fazer uma pergunta quando estamos a ver um vídeo. Não podemos interromper, trocar impressões. Portanto, o trocar impressões, fazer a pergunta, questionar ou dizer eu estou aqui a ver no Google e isso não é exatamente assim, faz toda a diferença entre o anfiteatro com 100 pessoas e o vídeo que nós, neste momento, enfim, temos uma oferta variada. E, na minha opinião, o anfiteatro com 100 pessoas, apesar de tudo, é significativamente melhor que o vídeo. Porque cria o espírito, digamos, de vivência, que é o que leva as várias gerações de alunos a irem visitar os anfiteatros e, por outro lado, permite fazer a diferença significativa que é fazer a pergunta. Isto só para dar esta nota e, enfim, aqui correndo o risco de estar aqui a fazer o papel de velho do Restelo, mas para dizer que não está tudo mal, não está assim tudo mal. Não é preciso fazer está tudo em aberto. Branca. Não é preciso está tudo em aberto, está tudo em aberto. Como logo ainda não ouvi. Está tudo em aberto e esse também é o lado fascinante, não é? Está tudo em aberto, mas não está tudo mal. Ou seja, portanto, o ensino massificado, que alguém falava, não me lembro da Cristina ou o Pedro falavam há bocadinho, também podemos fazer melhor, tal como no anfiteatro cheio, podemos fazer melhor. Mas não é assim tão mal como isso, porque permitiu dar formação. Neste momento temos 35% das pessoas em idade entre os 20 e os 30 anos, 35% estão em ensino superior e isso é graças ao ensino massificado. Okay? Portanto, a gente não podemos iludir isto, não é? Portanto, isso é bom. Okay? Agora, podemos fazer melhor com o anfiteatro? Podemos, sim, senhor. Podemos fazer melhor no ensino massificado? Podemos fazer melhor? Podemos, sim, senhor. Para isso, precisamos de tecnologias, por exemplo, todas estas que a Escola 42 utiliza são interessantes e são utilizadas no técnico e noutras escolas, sendo que, e já agora só aqui uma nota para isto tudo ficar claro, quer dizer, o técnico não tem 150 alunos, tem 12.000, ok? E o tipo de formação que dá não é exatamente o tipo de formação que dá a Escola 42, que tem um trabalho extraordinário, mas num nicho de formação específico, não é? Quer dizer, nós formamos engenheiros informáticos, ou seja, formamos as pessoas que constroem as ferramentas e não apenas aquelas que as usam. Portanto, os tipos de formação diferentes exigem respostas diferentes e não existe uma panaceia, digamos, que seja o melhor de tudo, que seja aquilo, o sítio global, que seja o objetivo geral. Portanto, na diferença está o segredo e na nossa capacidade de identificar diferenças e formas de ensinar diferentes, mesmo dentro do técnico, em cursos diferentes nós temos formas de ensinar diferentes, e isso é bom. Na minha perspectiva, evidentemente, estou a dar a minha opinião. O Pedro concorda, o Pedro também está a concordar. E pronto, portanto, Rogério, foi ótimo o seu ponto foi ótimo, porque de facto também é muito consolador para quem está empenhado, para quem está num esquema mais clássico, mais convencional, menos disruptivo, também é bom ver estes métodos validados, que o próprio Pedro valida, mas queria só que não se esquecesse da questão da avaliação. A questão da avaliação, tenho uma experiência que posso partilhar, que é a minha experiência. Portanto, eu este ano não estou a dar aulas, de facto tive aqui fazer a minha declaração que não consegui dar aulas e ser presidente do técnico em simultâneo, mas dei até dezembro do ano passado. Bom, e fiz essa experiência, sobretudo numa turma que tenho de alunos do primeiro ano, de os responsabilizar pela avaliação, ou seja, um sistema bastante semelhante ou próximo daquilo que a Escola 42 utiliza. E, de facto, a experiência que eu tive é excepcional. Portanto, a primeira nota é que, de facto, nós avaliarmos os nossos pares, os nossos colegas, responsabiliza-nos. E sente-se a responsabilidade que os alunos, mesmo os mais novos, estamos a falar de alunos com 17 ou 18 anos, que chegam aqui no primeiro ano, sentem quando têm que avaliar colegas e fazem-no de forma séria. Bom, e por outro lado, quem é avaliado por colegas também sente essa responsabilidade e a responsabilidade de dar
de dar o seu melhor, digamos, para não fazer mal, para não dar barraca, não é? Como eles costumam dizer. E, portanto, a avaliação ser feita pelo professor à 10ª talvez não seja, digamos, o alfa e o beta da avaliação, e os 13,52 versus os 14,33 também talvez não sejam, digamos, não tenham algarismos significativos relevantes para lá da casa decimal. Agora, dito isto, a avaliação é importante. Portanto, a avaliação, de facto, estabelece metas a atingir e cria uma coisa que também é importante, porque, quer dizer, as metodologias baseadas naquelas que são utilizadas, sobretudo na Escola 42, e que nós devemos utilizar, são baseadas na motivação e na automotivação. Mas depois, portanto, há uma componente de motivação dos alunos que tem a ver com a comparabilidade do seu esforço. E essa comparabilidade é feita com boas avaliações. E é extremamente desmotivante para os alunos quando as avaliações são feitas, digamos, de forma menos rigorosa e os alunos se sentem injustiçados. E aí todos os mecanismos de motivação caem pela base. Portanto, é outra experiência que eu tenho. Quer dizer, sem prejuízo de nós, de facto, devermos fazer os arredondamentos que temos que fazer, o rigor e a sensação de justiça na avaliação é muito importante como elemento de motivação para os alunos. Não é só... Exatamente, mas marcou um bom ponto, porque a questão da justiça é particularmente sensível, aliás, entre alunos e professores. Toda a comunidade educativa. E todos nós, faz parte do nosso software humano. Temos aqui cerca de 10 minutos, já não chega a 10 minutos, queria aproveitar para dar um passo em frente e se calhar pedir ao Pedro, porque o Pedro conhece bem o mercado. Eu comecei por dizer que ele às vezes diz de si próprio que é um pedinte no bom sentido, em que vai pedir, vai bater às portas para construir campos novos, para trazer uma 42 para Portugal, para 1000 coisas, e conhece bem o mercado e gostava de vos ouvir falar também sobre, a partir deste conceito de ensinar a aprender, aprender a aprender e aprender a ensinar, o que é que o mercado depois espera também agora de todo deste tríptico, digamos assim, ou desta nova realidade que traz isto, o que é que depois o mercado está preparado para receber? Isto porque nós hoje estabelecemos que a conversa era relativamente ao ensino universitário e que preocupa muitos pais, muitos alunos e que nos preocupa também a todos, a comunidade educativa, decisores, tudo, e gostava de perguntar esta opinião a cada um de vocês. Como é que estas pessoas chegam ao mercado? Quem é que os vai valorizar? Quem é que os vai validar? Pedro, posso começar por ti? Pode dizer, eu acho que essa é uma área muito, muito interessante e pouco... Eu acho que as universidades ainda têm pouca consciência do que está a mudar nessa área. Até há pouco tempo, eu vou dar o exemplo de gestão, que é a área de onde eu venho. Dei aulas em MBAs durante muito tempo. E qualquer grande empresa que quisesse recrutar meia dúzia de alunos com MBA tinha que ir à escola, porque era a única oportunidade que tinha de entrevistar um número grande de alunos, seguir todo o seu processo de recrutamento e eventualmente contratar alguém. Isto mudou desde, não sei, nesta última década, as grandes empresas, os grandes bancos, etc., passaram a ter plataformas de recrutamento internas e os alunos de todo o mundo candidatam-se a lugares na empresa e as empresas têm uma série de ferramentas que leem currículos, que são capazes de fazer testes, são capazes depois de conduzir entrevistas online, enfim, todo o processo a uma escala muito maior. E isto desvaloriza muito um papel que até agora foi fundamental das escolas, que é a certificação dos alunos. Uma empresa tradicional, quer quisesse contratar um engenheiro, quer quisesse contratar um advogado, um arquiteto, baseava-se na certificação dada pela escola. Hoje em dia as empresas são capazes de avaliar as competências dos alunos e são capazes de lhes dar um conjunto de testes para avaliar as competências. E eu acho que isto vai, a prazo, desvalorizar os graus académicos e então, conjugado com a necessidade de aprender ao longo da vida,
vai levar toda a educação muito mais no sentido de desenvolver competências do que ter uma licenciatura com média de 14,37, como dizia o Rogério. Aquilo que vai ser verdadeiramente importante no fim do dia é esta pessoa tem as competências que nós queremos, e competências é não só o conhecimento técnico, não a competência científica ou, enfim, de letras, seja o que for, do aluno, mas são as tais competências de criatividade, de resolução de problemas, de pensamento crítico, de comunicação, de cooperação, e a maior de todas, que é esta capacidade de aprender a aprender. Portanto, Pedro, isto acho que é uma componente muito importante que vai fazer mudar muita coisa no futuro. Foi uma resposta muito, muito eloquente e também muito que bom, porque não é só um wishful thinking, é um caminho que mostras e que apontas, e isso é muito interessante. Eu já estou a tratar por tu, porque o Pedro pediu-nos para tratarmos por tu e eu acabei por assumir isto. Já nos conhecemos há uns anos também. Já trabalhámos juntos, exatamente. Gostava também de perguntar à Cristina Albuquerque, ao Rogério, exatamente isto, porque também isto leva, de facto, a que seja instaurado um sistema, finalmente, o sistema da meritocracia, não é? É o mérito, o que é que esta pessoa vale, o que é que esta pessoa traz consigo, o que é que esta pessoa é capaz de comunicar, de se comunicar e de trazer como ferramentas técnicas, mas também das chamadas soft skills, não é? Da motivação, do encorajamento dos outros, dar um rumo, uma visão e da colaboração. Porque, de facto, o mundo é um imenso sistema de colaboração e entrega e não podemos fugir a isso. Cristina? Pois, durante muito tempo, as universidades, de alguma forma, se aliaram, acho que posso até generalizar de alguma maneira, estiveram aliadas das expectativas do mercado de trabalho, como se isso colocasse em causa, era quase vender a alma da universidade. Pensar-se naquilo que se ensinava em função daquilo que eram as expectativas desse mercado laboral. Acho que isso está a mudar, e está a mudar de uma forma muito, muito evidente e bastante pertinente, na minha opinião. Nós temos todo um conjunto de programas de promoção da empregabilidade e de auscultação aos empregadores, precisamente para que possamos perceber quem são os bons profissionais que eles esperam, que tipo de competências é que devem ter. Eu posso-vos dizer, por exemplo, nós fizemos uma auscultação às empresas que colaboram com a universidade em diversos domínios, quer no domínio de projetos, de patentes, também de estágios, etc. E para elaborarmos o nosso plano estratégico, e nessa auscultação foi claro que, como dizia o Pedro, não é tanto as pessoas terem o grau A ou o grau B, é precisamente um conjunto. Eles diziam que as pessoas estão muito bem preparadas, estão muito bem formadas, mas na verdade nota-se alguma falha nas soft skills, na capacidade de adaptação, na capacidade de iniciativa, em algumas dimensões que não estão absolutamente inerentes ao facto de ter o diploma de licenciado. E, portanto, nós temos necessariamente de compreender este contexto que muda, de compreender também como é que podemos ajudar os nossos estudantes e os nossos recém-diplomados a encontrar as vias para que o mercado os possa reconhecer como bons profissionais, porque, na verdade, do ponto de vista técnico, eles estão bem formados, mas falta uma outra componente, e é precisamente porque temos essa preocupação, porque esse diálogo existe com esse mercado, que precisamente estamos a desenvolver um conjunto de estratégias para ajudar os nossos estudantes a adquirir essas mesmas competências. Muito bem, e não posso deixar escapar o som que tocou agora, não é? Eu estava a falar e estava a pensar... E que diz que estamos quase no fim, mas é muito bonito e que nos leva, de facto, assim, a uma espécie quase de um Harry Potter, aqui, de repente viajamos no tempo com este som. Dava ao Rogério a possibilidade de concluir também com esta questão derradeira sobre o mercado. Vou só concluir muito rapidamente, concordando com o que disse o Pedro e a Cristina, e nomeadamente a Cristina deu aqui uma nota que eu acho que é muito importante. Se era verdade que as nossas universidades, até, não sei, há uns anos atrás, não quero precisar, 20, 30 anos, de facto, seria quase um pecado, pegando no sino que
tocava há bocadinho, considerarem as necessidades do mercado, o que era valorizado pelo mercado, o que é que, em termos de empregabilidade, era importante para os alunos que formavam. Portanto, eu penso que neste momento todas as universidades, ou seja, todas as entidades que têm como função formar pessoas, de facto deixaram de pensar assim, nomeadamente as universidades e as universidades clássicas, que estão todas elas atentas, digamos, àquilo que são as necessidades em termos de formação a dar aos seus alunos. E, portanto, eu acho que isso foi uma mudança extraordinária que aconteceu nos últimos anos. De facto, eu penso que a grande maioria das universidades têm os seus conselhos de aconselhamento estratégico, onde estão representantes dos empregadores, da sociedade civil, e o que resulta desses conselhos, de facto, permite adaptar as suas formações em termos de flexibilidade, de formação de competências transversais dos seus alunos. Portanto, isso foi uma mudança significativa que aconteceu em Portugal, quase uma mudança silenciosa, que eu, de facto, estava a ouvir a Cristina a falar e estava a pensar, não sei bem o que é que a motivou, mas, de facto, foi uma transformação que eu diria quase que veio de dentro para fora. Foi um acordar das universidades que identificaram, de facto, essa necessidade e a necessidade de não estarem viradas sobre si próprias e de facto, abrirem-se àquilo que são as necessidades da sua envolvente e do mundo que as rodeia. E, portanto, isso é um esforço que tem sido feito, diria eu, com grande sucesso pela maioria ou por todas as instituições de ensino superior e não só. Muito bem, muito obrigada. Eu queria fazer aqui vários agradecimentos, desde já a cada um dos participantes, porque foram muito iluminantes e muito complementares e nesse sentido também muito fascinantes, perceber como é que uma universidade tão clássica, tão antiga como a Universidade de Coimbra está a modernizar-se, está na linha da frente e também a fazer disrupção. O Rogério também com o técnico, neste colosso que é o Instituto Superior Técnico, com 12.000 alunos em 2 campos, e a Escola 42, que é assim a linha da frente. Queria agradecer a quem nos ouve, queria agradecer ao Observador, queria agradecer sobretudo ao Santander por estas parcerias, e aqui tivemos 3 exemplos também de parcerias e de mecenas, e nada disto seria possível, nem este debate, nem esta discussão, nem muitos dos projetos que se fazem nas vossas escolas e noutros universos, sem este papel dos mecenas, de quem apoia, da comunidade, das empresas, e portanto queria também agradecer. Depois também queria agradecer a paciência perante a imperfeição, mas a imperfeição humana e a imperfeição tecnológica é muito cativante e é muito, e nesse sentido acaba por prender a atenção. Tudo corre mal, dá um blooper em televisão e, portanto, para nós ter caído a emissão e termos voltado, acho que até criou mais interesse para ver se eles ficaram pelo caminho, se voltaram, portanto voltámos. Queria também agradecer essa endurance, agradecer ao Tiago Couto, que está a segurar esta emissão. E depois queria também, se calhar, só aqui acrescentar à charada inicial do aprender a aprender, ensinar a aprender a ensinar. Isto que vocês também disseram e que sublinharam muito, que é um quarto elemento, que é ensinar a reaprender e aprender a reaprender. Tenho que pôr os óculos, porque o Pedro está aqui a pôr qualquer coisa para eu ler. Não consigo ler, tenho que ler o Pedro, desculpe. Não consigo. 4, não sei, não consigo, tenho que ler, Pedro. Os meus óculos não dão para mim, porque são janelas muito pequeninas. Eu leio. É só uma brincadeira. Diz assim: Education had a bug, we fixed it. Boa, muito bem, exatamente. É exatamente este o espírito. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos e a cada um dos que estiveram presentes e dos que nos vão de ouvir de forma assíncrona. Até breve e muitas felicidades para os vossos projetos. Muito obrigado, Laurinda. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Pedro.